Seu áudio está desligado. A hora que você disser, podemos. Bom, vamos começar então. Boa noite a todos. Gostaria de registrar mais uma vez a presença do Dr. Luiz, o presidente da OAB, da seccional aqui, da subseção daqui de São Bernardo. Doutor, muito obrigado pela presença. Registrar também o Tiago, ministro e catequista da Paróquia Santíssima Virgem. Muito obrigada pela presença. E dando continuidade à nossa semana das religiões sobre as religiões e a pandemia, hoje nós temos o padre João Haroldo Campanha, ele é pároco aqui em Santo André, na paróquia Santa Terezinha, e trabalhou e ficou muito tempo no Vaticano, no confessionário, né, padre? Me corrija se eu estiver errada. Passo a palavra para o senhor para fazer a sua explanação. Doutor Luiz, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Milena, obrigado. Só boa noite a todos. Boa noite, padre. Obrigado pela sua presença. Boa noite. Ontem eu só venho de espectador. Quanto menos eu apareço, melhor. O negócio que nós temos. Continua, parabéns. Obrigado a todos. Obrigada, doutor. Eu vou pedir para que todos fiquem com os microfones desligados. Se tiverem dúvidas, para mandar pelo chat, ou se quiserem se manifestar, tem um botãozinho de levantar a mão, a gente consegue identificar para poder abrir para fazer para as perguntas. Padre, fique à vontade para a sua explanação. Eu fui convidado a falar sobre a Igreja Católica, os católicos, mais do que a Igreja Católica, quem fala em nome dela é só o Papa, não é? E na Diocese de Santo André é o Bispo. Então, em nome dos católicos, de alguns católicos, na minha paróquia. Muito bem. Católicos e pandemia. A pandemia, ela foi toda unânime, foi um soco na boca do estômago, né, de todo mundo. E também da igreja. Por quê? Nós estamos sempre acostumados ao nosso ritmo, ao ritmo da vida de todos, e de repente nós vimos as nossas comunidades de portas fechadas, tendo que lançar mão dos meios de comunicação, especialmente Facebook, YouTube, WhatsApp, para continuar mantendo contato com as pessoas. Como a igreja interpreta a pandemia? A pandemia faz parte da casualidade histórica. Ela não é, para nós, nem sinal de Deus, nem castigo de Deus, nem sinal do fim do mundo, não é? É uma circunstância histórica na qual nós somos chamados a pregar e viver o Evangelho dentro de uma situação realmente, às vezes, dramática. Logo no início da pandemia, dentro do território da nossa paróquia, morreram 2 médicos, isso lá, um em fevereiro, né, a 500 metros da paróquia, já infectados com Covid. Nós temos muitas pessoas de idade e ficaram Não, agora eu tenho mais. Bastante isolados, muita gente preocupada com depressão e tudo isso. Mas a coisa mais importante de tudo é ter percebido que, como grupo, a comunidade conseguiu manter-se unida. E depois, aqui na nossa comunidade,
depois da Páscoa, ali por volta da Páscoa, nós também começamos a visitar as pessoas. De que jeito? Nós chamamos isso de missão calçada. Nós íamos em 4, 5 pessoas, um violão, tocávamos uma música, rezávamos, o padre abençoava a família e íamos para uma outra casa. Muitas pessoas se encorajaram no meio da pandemia, do medo ainda, né? Dos primeiros 2 meses. Então, mais que tudo, era essa questão de encorajamento das pessoas. Depois, o incentivo forte para manter o isolamento. As missas começaram a ser online e o número de pessoas que nos seguiam também era muito bom. De modo que depois da pandemia, nós temos situações que nós não vamos poder mudar mais. Nós vamos ter que ter sempre uma missa transmitida, né? A catequese, por exemplo, está sendo todinha feita online. E as nossas catequistas estão fazendo um material muito bom. A pandemia nos revelou uma possibilidade de trabalho e de anúncio da mensagem evangélica, né, da mensagem do evangelho, que nós não tínhamos, assim, não é que usávamos com grande frequência e que hoje está se revelando fundamental. Reuniões, programações, todas feitas online. E isso está nos ajudando muito. Outro elemento importante foi o dado da solidariedade. As pessoas perceberam o drama da pobreza. E isso por causa, seja dos jornais de TV aberta, essa coisa toda, mas parece que tomaram uma consciência mais viva das necessidades das pessoas, seja por falta de trabalho, outras porque vivem em situação realmente de necessidade, nas comunidades, situações de rua, não é? E nós vimos uma solidariedade muito grande. Todos os meses nós estamos fazendo coleta de alimentos que está sendo muito superior àquela que nós fazíamos antes da pandemia. Tivemos agora, nesse mês, uma diminuída no sentido de se faz sentir os preços, né? Então, isso aí é uma questão também que nós vamos ter que enfrentar daqui a pouco. As consequências da pandemia e da administração pública diante desse fenômeno que nós temos que chamar de guerra, né? Talvez nós tenhamos subestimado demais a pandemia. Essa pandemia, ela é uma guerra sem bomba. Nós podemos ficar em casa, mas ela é devastante. E essa devastação vai tocar, sobretudo, os mais pobres. Está tocando e vai piorar. Então, nós da igreja temos que estar sempre muito atentos a isso, se estamos. Especialmente no sentido de solidariedade.
é importante para nós frisar essa questão da pandemia como situação histórica, chamemos assim, normal. Nós não lemos nela nem sinal de Deus, nem maldição de Deus, nem castigo, nem fim de mundo. Todas essas leituras para nós, elas são secundárias e algumas extremamente falsas, né? O importante é manter para nós aquela atitude que Jesus pede aos seus discípulos. Quando o dono da casa chegar, tem que encontrar os seus servos na ativa. Não preocupados com o fim do mundo, mas perseverando na vida cristã, no amor ao próximo, no serviço aos que mais sofrem. Eu não sei se a esse ponto a gente podia fazer perguntas, porque mais que isso eu não sei o que falar, não, minha filha. Podemos sim, padre. Eu só queria agradecer a presença da doutora Carmela, a vice-presidente da subseção aqui de São Bernardo, e do Edson Botelho também, que é coordenador do Comitê Regional do ABC e do Litoral Sul da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. Então, se tiver qualquer problema, pode correr para o Edson também, além da comissão. Eu queria fazer uma pergunta. Quando eu fui conversar com o senhor, eu fiquei sabendo que o senhor só retomou, apesar de ter saído o decreto, né, bem antes, né, acho que em finalzinho de junho, julho, que já podiam ser retomadas as missas com o público, né? E eu fiquei sabendo que o senhor só retomou agora, recentemente, porque o senhor faz parte do grupo de risco. Queria saber como que está sendo essa retomada, se já teve bastante. Dom Pedro, quando ele colocou as normas, aquelas normas elas não eram, vamos dizer assim, impositivas. Ou seja, tem que abrir agora. Não. Antes de tudo, ele deixou ao critério de cada sacerdote, dentro da sua realidade, né, das necessidades e circunstâncias da própria comunidade. Nesse sentido, o nosso bispo ele foi muito, eu acho muito sábio, né, porque cada comunidade tem suas particularidades. E a comunidade Santa Terezinha, desde o início, o pessoal daqui, eles preferiram não abrir logo. Essa questão da curva, não é? Na época, a curva estava em ascendência. Agora, com mais de 130 mil mortos, os dados, não sei se de ontem, de hoje, pouco menos de 500 mortos. Se é que se pode dizer que a curva está descendo, né? É um momento que nós achamos possível, esperando que não venha uma segunda onda, não é? Então, nós abrimos com os seguintes critérios. Por exemplo, não pode vir para a igreja crianças com menos de 13 anos. As pessoas com mais de 65, se vierem, podem vir, podem assistir missa. Mas são fortemente aconselhadas a ficar em casa. E pessoas com as chamadas comorbidades, né? Diabetes, pressão alta, quem está fazendo tratamentos de câncer, quimioterapia, obesidade, todas essas questões aí. Os números. A nossa igreja, com o distanciamento, ela comportaria até 150 pessoas. Nossa igreja comporta, sentados, 450 pessoas. Então, com as distâncias, 150. Nós baixamos o número, nós fixamos o número em 120 pessoas.
para cada celebração. Nós estamos fazendo só uma celebração por domingo. E essa mesma celebração ela é transmitida. Então, nós tivemos, nesses 2 primeiros domingos de setembro, a média de 60 pessoas. Nós seguimos todos os protocolos, seja de distanciamento, medição de temperatura, higienização dos pés, higienização das mãos, lugares pré-marcados, distância mínima de 1,5 m entre uma pessoa e outra. As pessoas usam máscara todo o tempo, inclusive o padre, durante a missa. Pouquíssimas, praticamente uma pessoa no altar ali para uma eventual necessidade de ajudar ali o padre no momento. Os 4 ministros, dos quais 2 também fazem leituras e um animador. Depois tem o pessoal do canto, mas o pessoal do canto fica em um ângulo à parte, são bastante ali isolados e seguros, vamos dizer assim. Temos uma equipe de, vamos dizer assim, gerenciamento, não sei como chamar, não é? Da plateia, da Assembleia. Para que, se alguém tiver alguma necessidade ou precisar de banheiro, eventualidade de precisar de água, nós primeiro pedimos para que as pessoas evitem de ir ao banheiro. Depois, pedimos que as pessoas tragam a garrafinha de água de casa. Para que isso? Para evitar movimentação dentro da Assembleia. De modo, a ideia é essa, a pessoa entra, se senta e se levanta para ir embora. A comunhão, por exemplo, as pessoas não fazem fila para receber a comunhão. Nós damos a comunhão para as pessoas, nós vamos até as pessoas. E aí, nesse caso, como o padre está dentro das comorbidades, o padre fica no altar. Né? Os ministros são mais novos e não tem esses problemas. Eles levam a Eucaristia para o povo. Né? E depois da saída, ela é bastante controlada de modo a evitar o máximo possível a aglomeração. Na entrada, as portas são fechadas e abertas de modo que só entre uma pessoa por vez. Então, se mede a temperatura, né? Na cabeça, né? A historinha do fake news, da glândula de não sei onde, isso aí é conversa mole. Mas nós tivemos já pessoas que não aceitaram ser medidas a temperatura e foram embora. E sem medição de temperatura não se entra na igreja. Então, as questões de segurança são muito sérias. O grande problema são as crianças. Famílias inteiras não podem vir porque não tem quem deixar as crianças. Por outro lado, se nós tivéssemos a absoluta certeza que as crianças seriam controladas, porque a palavra tem que ser essa, pelos pais, não teria nenhum problema em trazer as crianças. O problema é que nós sabemos que os pais não controlam. E as crianças, como disse um médico outro dia, elas são bem porquinhas, né? Nessas horas que a gente percebe. Criança corre para lá para cá, criança facilmente bota a mão na boca, né? Então, nós não podemos expor as crianças a eventuais riscos. Tem gente que fica com muita raiva. Mas gente, nós temos que pensar na saúde das pessoas. Nesse momento aqui, a coisa mais importante é a saúde das pessoas.
e não ai, mas meu filho é bonitinho. Pode ser quanto for, mas eu tenho que proteger a saúde do teu filho, não é? Então, colocar ele dentro de um grupo, de uma assembleia, com 150 pessoas, com 100, com 30 que fosse, não é? Eu não me sinto de assumir essa responsabilidade. Talvez lá para o mês de dezembro, se a gente vê como é que a coisa melhora, aí nós vamos abaixar a idade para crianças menores. Padre, o senhor acha que com todo esse cuidado, claro, que seguindo os protocolos, e aí, como o senhor disse, com a restrição das crianças, o senhor acha que o senhor está perdendo fiel em relação a isso? Assim, as pessoas estão criando resistência do tipo, agora então vou mudar de religião porque eu não posso levar meu filho. Não. No máximo, pode acontecer de não vir aqui na igreja e na igreja do outro padre que deixa a molecada entrar. Mas provavelmente a hora que eu deixar entrar, os meus voltam para cá. Eu prefiro, nessa questão de saúde, errar por excesso. Percebe? Quando se trata de saúde, o erro por excesso é melhor. Porque eu não quero carregar na minha consciência a responsabilidade de doença e morte de ninguém. Não, gente, pelo amor de Deus. Percebe? E eu não é querer ser isso ou aquilo, mas se as pessoas tivessem um mínimo de consciência disso, mínimo, não é máximo, não, é mínimo. Não tinha ninguém na praia, não. Isso é realmente, me desculpe, isso é falta de consciência coletiva, de respeito coletivo. Né? Não estou aguentando ficar em casa. Tá bom, melhorou um pouquinho, vai andar na rua. Mas não se aglomerar em praia, gente. Não se aglomerar em barzinho. E ó, que barzinho é bom, não é ruim não, é bom. A igreja chegou a fazer algum tipo de trabalho de conscientização, alguma coisa assim em relação a isso, à pandemia, para... Olha, eu acho que nesse sentido, as próprias falas do bispo, as várias intervenções que nós tivemos, elas chamaram bastante os católicos à responsabilidade. E é uma constatação muito interessante essa de que, como grupo, os católicos parecem bastante conscientes da responsabilidade comunitária para com o outro. E isso aqui, num momento como esse, não é pouco. Né? Existe uma consciência do cuidado com o outro como grupo, o outro como comunidade que vai além da pequena comunidade religiosa, não é? Uma consciência. E isso aqui apareceu. Então, é um ponto positivo. E, mais uma vez, esse fato. Com a pandemia, nós vimos essa intervenção, vamos chamar assim, né? As intervenções que o nosso bispo fez, elas aglutinaram imediatamente em volta dele as opiniões, os pareceres, né?
Então, nós temos essa força em momentos de drama, vamos chamar de drama, né? E apareceu, seja antes, quando se decidiu fechar, né? Seguindo também as orientações, as indicações do governo civil, mas também quando se falou em abrir, dando os critérios, gente, critérios muito rígidos. Foram 60 critérios a ser seguidos, né? Então foi bem... E nós percebemos em torno disso uma tomada de consciência como grupo. E isso foi muito bom. Porque uma coisa é você falar de uma certa unidade, não sei o que, mas na hora ter que tomar uma atitude, uma decisão, e às vezes decisões graves, mandar fechar a igreja, gente, que é isso? Não é? Ver que tem... a comunidade se reúne em torno dessas decisões, dessas coisas, mostra consciência. E o pessoal bastante conscientizado e guiado por essas diretrizes. Apesar de... tem que falar, não posso não falar. Apesar do descaso do governo federal, os governos estadual e municipais, eles se mostraram grandes conscientizadores da população, não é? Então, nesse sentido, eles realmente cumpriram a função deles de informadores e, posso dizer, organizadores, o que nós realmente não vimos no governo federal. Mas no estadual e nos municipais nós vimos. Isso também ajudou demais a comunidade, e necessariamente a comunidade católica, não é? Então, isso foi um fato. Mais alguma Obrigada. coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Padre, como tem sido os trabalhos sociais, né? Como se Nós fazemos mensalmente, e isso em quase todas as comunidades católicas, nós fazemos arrecadação de alimentos, roupas, e nós preparamos cestas básicas, nós temos famílias cadastradas e famílias que, com a pandemia, se somaram a esse grupo de assistidos. E às vezes não são grupos indiferentes, não é? Nós temos, aqui na nossa comunidade, nós tínhamos quase 80 famílias e agora nós já superamos as 150. Então, são 150 famílias, mais 150 famílias, e quando podemos, ajudamos ainda outras comunidades que são realmente carentes, comunidades de periferia. As comunidades de periferia, elas estão passando por situações realmente dramáticas. Porque você tem situações de comunidade, você tem situação de subemprego, do chamado trabalho informal, que as pessoas perderam, né? E a renda vai lá embaixo. O chamado auxílio emergencial, que foi uma conquista do Congresso Nacional, ela não chegou para todos. Então, nós temos situações nas periferias realmente dramáticas.
Então, graças a Deus, a nossa comunidade conseguiu ajudar ao menos outras duas realidades. De uma forma bem mais discreta, mas conseguimos. Com o passar do tempo e com o aumento dos preços dos alimentos, isso também chega nas nossas comunidades. E aí começa a ser uma preocupação. Nós vamos conseguir, está virando essa pergunta agora. Nós vamos conseguir esse mês fazer as cestas para as pessoas que nós assistimos? Já começa a apertar, né? Então, a situação realmente se torna dramática, mas a solidariedade, ela existe. Existe e as pessoas não são indiferentes. Isso é bem, bem forte. Padre, tem uma pergunta aqui do Tiago. O senhor acredita que as pastorais e movimentos tiveram importância na conscientização dos paroquianos? Olha, é o que eu disse. Não foi a igreja que informou o povo sobre a pandemia, né? Eu acho que, como eu disse, nesse sentido, o Estado entendido como Estado de São Paulo, e os municípios da nossa diocese, os seus prefeitos, conseguiram conscientizar a população sobre a situação da pandemia, né? Então, isso não foi uma responsabilidade da igreja, e eu digo graças a Deus, não é? Então, nós recebemos esses dados da população, do Estado. Infelizmente, muita coisa, muita fake news, muita mentira. Os meios de comunicação, nesse sentido, também têm o segundo lado. O que as nossas pastorais fizeram? As nossas pastorais, e isso aqui eu acredito realmente, elas exerceram a solidariedade no sentido de estar próximos, aproximar as pessoas do próprio grupo e da própria comunidade. As pastorais serviram como ajuda umas às outras, umas pessoas às outras, para que não se sentissem só, para que tivessem constantemente com quem conversar, para quem rezar. A rede de informações que se criou entre os vários membros das comunidades, com grupos e grupos de WhatsApp, foi muito grande. Então, eu não acredito que a questão tenha sido a conscientização sobre a pandemia, mas as nossas comunidades, elas conseguiram ser veículo de um isolamento mais soft das pessoas. Nós conseguimos manter as pessoas em um contato, mesmo isoladas. Fulano me ligou, o coordenador liga uma vez por semana, a coordenadora do grupo sempre pergunta como é que eu estou. Essa rede aqui, eu acho que das pastorais, mostrou-se muito, muito, muito boa, né? Praticamente sem nunca ter sido treinada para isso.
A Ana Paula fez um comentário aqui. A pandemia quebrou diversos paradigmas. As missas online são um exemplo concreto. A Igreja Católica sempre chamou seus fiéis a frequentar a igreja. E hoje, com essa nova realidade, qual é o seu posicionamento em relação, acho que, às missas serem... Nós temos sempre que ter claro uma coisa. Nunca uma missa transmitida substituirá uma missa presencial. Isso não existe. Jesus, o ministério dele é um ministério de aproximação pessoal. Você pode até cantar parabéns para a tua neta, para o teu irmão, para o teu filho, uma vez através como chama aqui? Do Facebook. Mas você não experimenta o gosto do bolo. Você não sente o calor do abraço. Não é? Você não sente o cheiro da pessoa. O elemento de comunhão, esse aqui é insubstituível. Jesus, ele se fez pão para que nós vivêssemos a comunhão da partilha ali da Eucaristia. Os outros sacramentos, por exemplo, essa é a unção dos enfermos, esse tempo tão difícil, né, de doença. A unção dos enfermos é unção, óleo, que se passa, se toca a pessoa. É o toque humano. Isso aqui é insubstituível. Por outro lado, nós descobrimos essa realidade, que agora não vai poder mais suprimir a importância da missa transmitida. Por quê? Tem muitas pessoas que não podem vir. Tem muitas pessoas que, por muitas circunstâncias, são impedidas. Então, é uma realidade nova. Se abriu uma realidade nova. Porém, a situação, a presença na Assembleia, ela é insubstituível. Ela é constitutiva da própria vida religiosa. Não é? A nossa presença, ela não pode ser através disso aqui, ó. Isso aqui não é um ser humano, isso aqui é uma caixinha de plástico, né? Não, é um ser humano. É com o ser humano que eu tenho que buscar. Então, uma coisa não elimina a outra, porém, as celebrações transmitidas, eu acho que elas vieram para ficar e não tem como tirar mais, não. E isso eu digo, inclusive, gente, para catequese. As nossas catequistas estão produzindo vídeos formativos todas as semanas. E de boa qualidade. Outras comunidades estão usando o material que os nossos catequistas estão fazendo. E a coisa que a gente está se admirando é o alcance disso. Seja as missas transmitidas, seja a catequese, ela ultrapassa as paredes da nossa igreja, os limites territoriais da paróquia, até da diocese. Né? Tem pessoas que nos acompanham do outro lado do Brasil. Por quê? É porque conhece o padre, conhece um parente que mora aqui na comunidade, não é? Então, são coisas que vieram para ficar
e que nós não vamos poder deixar mais. Se nós pensarmos nas dimensões da formação, nós começamos aqui na paróquia eu chamei de aventura bíblica, porque curso bíblico teria que ser com um biblista. Eu sou teólogo, mas não sou biblista. Então, me interesso muito por Bíblia, mas eu não sou especializado em Bíblia. Mas, onde quem tem um olho é rei, né? Terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, nós começamos a fazer um pequeno curso bíblico. E não dá mais para renunciar a isso. Você abre, a pandemia abriu portas, abriu perspectivas que são irrenunciáveis. Se nesse sentido se pudesse dizer, por absurdo que possa parecer, que a pandemia é uma graça, sim, é uma graça também. Porque Deus nos fez ver um monte de coisas que, ao menos para alguns de nós, padres, isso não era, às vezes, nem cogitado. Isso para ter uma ideia da situação como é. Obrigada, padre. Dr. Luiz fez um comentário aqui. O padre mencionou sobre as dificuldades quanto ao atendimento aos necessitados. A tradicional festa junina aqui da Paróquia Santíssima Virgem, né, que não pôde ocorrer, com certeza teve impacto para as obras assistenciais. Como o senhor vê esse impacto, né, no trabalho assistencial, e se tem alguma previsão, se vai ter alguma coisa, se eles vão realizar algum evento, alguma coisa em 12 de outubro, em Aparecida, inclusive, se o senhor sabe, né, de... Antes dele falar, em Aparecida não vão ter celebrações públicas no dia 12, exatamente para evitar aglomerações. Essa é uma coisa, uma decisão que tomaram lá, não ter celebrações públicas. Mas vai estar aberto, por exemplo, o santuário? Eu sei que não terão celebrações públicas, porque nós seria de grande risco. Isso aqui foram muito, muito sábios. Provavelmente alguma coisa vai ter, mas eu não... a notícia que eu tenho é essa, não terão celebrações públicas. Aí só em relação à festa, né? A festa junina que faziam em todas as paróquias, não só lá na As festas Santíssima. juninas, elas são, às vezes, o fundo que certas comunidades têm para se manter durante um ano. Sem as festas juninas, isso aqui, olha, colocou comunidades inteiras de joelhos, viu? Nós aqui na nossa comunidade, nós temos uma festa junina bastante grande. Nós decidimos simplesmente paralisar todos os gastos extras, não existe mais, permanecer no mínimo indispensável, que são os pagamentos de salários, os benefícios, INPS, contas de luz, água, essas coisas assim, para reduzir os gastos ao mínimo. Porque nós não sabemos até quando vai essa situação. Nós temos que pensar que nós não temos carnaval, gente. Isso já tem que ser para nós um alerta. O novo ministro da Saúde, né? O Pazuello agora é ministro empossado
quando recebeu o título como ministro, ele chegou a falar que que em janeiro talvez nós comecemos a vacinação. Mas mesmo tendo iniciado a vacinação, para nós dizermos que tem uma certa segurança com a população, o número de vacinados tem que ser bastante alto. Então, eu não acredito que se consiga fazer isso em poucos meses. O que a gente realmente teme é que possamos ver comprometidas também as quermesses do ano que vem. Que eu espero que não. Porque aí seria realmente um golpe muito, muito duro para a gente. Vou só, antes de fazer a pergunta da doutora Carmela, vou fazer a da Genildes, que está mais ou menos ligada com a do doutor Luiz. Ela colocou: padre, como o senhor vê a situação do dizimista em relação aos efeitos da pandemia? Olha, nós fizemos plantões de dízimo juntamente com os plantões que recebiam os alimentos. Depois, a um certo ponto, já há quase 2 meses, nós reabrimos a secretaria da paróquia, antes mesmo de reabrir para as missas. E os dizimistas continuam colaborando normalmente, e isso aqui é o que tem ajudado a comunidade a não ter que lançar mão assim, de reservas que, senão, a gente ia para o fundo do poço. Então, os dizimistas, eles estão colaborando e bem, né? De modo que a comunidade ela está conseguindo, vamos dizer assim, balançar bem, no sentido, o barco está conseguindo ir, não é? Mas se realmente você não tivesse alguma reserva, nesse momento aqui a coisa tá feia, gente. Tá brincadeira, não. Porque as arrecadações não chegam a cobrir os gastos mínimos. O que salva é um pouco de reserva. Mas toda reserva ela é muito limitada, né? Então, tá, a gente tem que falar, não é um momento fácil, não. Nem para a igreja, nem para os padres. Na nossa diocese, o nosso bispo também, e acho isso uma coisa muito importante, ele colocou um teto bastante reduzido do salário para os padres, para realmente se solidarizar com a comunidade que está em dificuldade, né? E a gente realmente sente na pele o que é ganhar metade do salário. Isso eu acho justo, porque é um momento de dificuldade e todos têm que sentir isso, padres inclusive. Padre, acho que uma última pergunta. A doutora Carmela colocou: na sua opinião, o que podemos aprender com este momento que estamos vivendo? Qual é o aprendizado, né? Bom, aprender como comunidade, nós cuidar uns dos outros.
Talvez isso tenha sido não. Existia, sempre existiu. O cuidado uns com os outros sempre existiu. Mas fazer isso de modo mais consciente. Que isso não seja nós já fazemos. Não, isso tem que ser um ponto central das nossas atividades pastorais. O cuidado com o outro. Depois, essa questão dos meios de comunicação, do grande alcance deles, e o espírito de corpo. Engraçado, nós ficamos isolados e parece que surgiu um espírito de corpo. Isso aqui também tem que ser muito valorizado. Acho que esses 3 pontos aqui são coisas que a gente aprendeu e tem outros, lógico, muitos outros. Mas esses 3 aqui para a comunidade eclesial acho que são importantes. O senhor acredita que as pessoas vão sair melhor depois de quando isso normalizar, quando voltarmos ao normal, assim, o normal sem vírus, né? Vacinadas? Nós estamos com vírus e olha as praias. Essa é a questão. Gente, não adianta, não existe fórmula mágica. Não é? Do mesmo jeito que a morte de uma pessoa te abre os olhos para certas situações, a morte daquela mesma pessoa para outro pode significar desespero total, abandono total de Deus, do sentido da vida. Isso é cada um de nós que faz. Não adianta. Não tem por onde. Não é? É uma possibilidade de nos conscientizar, mas fica sempre como possibilidade. Toca muito o indivíduo. Toca as comunidades. Você pode simplesmente, depois que passa a pandemia, voltar como era antes e boa noite, dane-se o mundo. Mas você não aprendeu nada. Né? Tem sentido levar sempre uma vida superficial, onde você não aprende nada da vida? Para muita gente tem. Mas esse é o drama humano, e contra esse é só a graça de Deus. Né? Não tem outro jeito. Então, é uma possibilidade de crescer, mas é também uma possibilidade de nada. Ou o indivíduo se dispõe, ou não tem guerra, fome, peste que vai mudar, não. Sem uma adesão, uma busca da pessoa, não tem por onde. Padre, muito obrigada pela explanação. Alguém tem mais alguma pergunta? Quiser se manifestar, abrir o áudio para fazer ou no chat. Tiago, não está saindo o som. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim, apenas quero agradecer aí ao convite. Uma alegria poder estar aqui ouvindo nosso querido padre João Haroldo Campanha, uma pessoa muito querida minha. Tenho muita alegria e sou muito feliz em ter conhecido ele, né? Há tantos anos aqui. Ele nasceu na nossa comunidade como padre, né?
Na verdade, Padre João Haroldo, ele, pelas mãos do Frei Sebastião, né, ele foi para o convento e ele é uma pessoa a quem eu tenho muito carinho, muito respeito e muita consideração. E tenho certeza que o Padre João Haroldo tem muito mais coisa, tem muito mais bagagem para trazer para a gente, importantíssima. Ele é um grande sábio da nossa igreja, graças a Deus que nós temos isso. Então, muito obrigado, Padre João Haroldo, obrigado, Milena, obrigado a todos que participaram. Eu me despeço aqui e eu também tenho um compromisso agora, às 19 horas, eu tenho que entrar correndo lá num terço que eu faço, né? Junto com o pessoal, também virtual, mas nós estamos aqui juntos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Doutora Milena. Oi, Edson. Olha, eu acompanhei, fiquei impressionado com toda a explanação, viu? Que o padre fez aí, né? Acho que todos nós vivemos esse mesmo momento, né? De pandemia, em todos os segmentos religiosos, né? E cada um tem adotado a sua forma, né? De agir, né? Parabéns, e o padre, parabéns aí, que a OAB de São Bernardo do Campo, da Comissão da Liberdade Religiosa. Eu também estou indo para um ato solene agora em comemoração do Dia do Musicoterapeuta, né? E que inicia agora às 19 horas. Mas estou muito feliz, né? Parei aqui na Via Anchieta para agradecer, viu? Por esse momento aí, eu ouvi e estou assim, super satisfeito. Muito obrigado, viu? Pelo convite e tudo. Obrigada, Edson. Obrigada, Tiago, pelas palavras. Eu acho que esse trabalho de conscientização é que é importante, né? A gente dá oportunidade para todas as religiões manifestarem, principalmente nesse período de pandemia. Pode falar, padre. Uma pequena fala sobre essa questão do respeito religioso. A solidariedade, ela une as religiões. Porque fome não tem religião. Doença não tem religião. Morar na rua não tem religião. Ser perseguido porque você é negro ou preto, como dizem agora, preto de comunidade, ou porque você é um LGBT, ou porque você é trans e não sei o quê. Gente, as pessoas são seres humanos. E o respeito religioso nos deveria ensinar que todos nós somos iguais diante de Deus, em dignidade e necessidades. E se nós, religiosos, queremos realmente fazer a diferença numa sociedade marcada por tantos racismos, tantas divisões sociais, passa exatamente, a nossa missão passa pelo respeito, pela acolhida do outro, pelo outro. Independente de qualquer outra coisa. Num tempo de extrema polarização de opiniões e coisas, as religiões, elas deveriam ter, ao menos eu penso assim e tento fazer assim, ser lugar de diálogo e de encontro das várias diferenças. Encontro. Não polarização, não insulto, não ameaças, não discriminação. É o momento da religião hoje. Ser palco do encontro. Do encontro que nasce do respeito. Chega. Exatamente. Viu, Milena? Exatamente. Eu vou precisar sair. Esse é o nosso trabalho. Eu vou Desculpa, precisar sair. Edson.
Mas eu vou falar para o padre uma frase do Papa, né? Francisco. Eu sou evangélico, mas eu vou utilizar a frase do Papa. Ele diz assim, que o mesmo material que você usa para construir muros, você usa para construir pontes. Mas Né? é. É o mesmo material, né? Então, olha, muito obrigado, viu, pela... Infelizmente, eu vou precisar sair mesmo. Eu estou parado num lugar aqui meio, né, no Gosto, a acostamento. Anchieta não pode parar, não, meu filho. Eu estou no acostamento aqui, viu, com o Pois pisca-alerta é. ligado. Ai, ai, ai. Olha, uma boa noite. Obrigado, viu, padre? Deus Muito abençoe. obrigado. Então, todos de parabéns, viu? Felipe, a doutora Milena, doutor Felipe, todos de parabéns aí, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, Edson. Ele Eu que interrompeu, mas agradeço. é justamente o trabalho da comissão mesmo, trabalhar com esse encontro de todas as religiões. O Edson é membro da comissão, ele é evangélico e é sempre bem-vindo. Eu estou sempre participando dos eventos que ele me convida, e eu acho que isso que é o mais importante, é o que a gente defende, a liberdade religiosa. Bom, eu acredito que não tenha mais perguntas. Padre, eu queria agradecer a sua exposição, agradecer mais uma vez a presença do Dr. Luiz, da doutora Carmela, do Edson. Edson, muito obrigada. Edson, vai que eu estou ficando preocupada se você tomar a multa. Tá bom. E, Padre, Tchau. tchau, boa noite. Padre, muito obrigada pela explanação. Boa noite a todos. O senhor Deus fica à abençoe. vontade para... Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E vamos enfrentar com coragem essa pandemia. Pautado sempre sobre a verdade, sobre a ciência e pensando sempre no bem de todos, começando pelos mais fracos. Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, padre. Obrigado mais uma vez. Parabéns, Helena, excelente trabalho brilhante da comissão. Agradecer a todos. Muito obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite, bom descanso a todos. Boa noite.